Ser ou não ser, eis a questão. Ser professora do sexto ano ou não? Bom, adivinha, né? A aula de hoje sobre o que é? Teatro! A origem e um breve histórico também. Só que dessa vez, meu amor, não vai ser molezinha não, viu? Aliás, sétimo ano. Menina, a professora dá tanta aula que esqueceu que hoje é o dia do sétimo ano. Então, bora, pega caderno, pega o celular e vem-se embora que a aula tá uma delícia. Amanda, sua linda aqui conosco, né? Se comunicando, não é, com as pessoas que não escutam, ok? E hoje comigo, quem está, não é? Porque a professora Vilma não pôde vir hoje. Então, quem é que vem hoje? Minha convidada de hoje. Quem é? Celi! Bom dia, Celi! Bom dia, Gine. Bom dia, alunos da Rede Municipal do Recife. Tenhamos uma semana maravilhosa. Que assim seja, vamos embora. E vamos participar, meu filho, porque agora a bola é para vocês. Eu tenho logo uma pergunta de cara, duas. Agora eu estou no meu universo, no universo do teatro. Então, sejam bem-vindos ao meu universo. Vamos lá, sétimo. Origem e elementos. Por quê? Porque é o básico. A gente tem que saber de onde veio e quais os elementos que compõem o teatro, não é? Porque o teatro, ele se compõe, ele engloba vários elementos que o formam, certo? Que faz com que a gente sente na plateia e possa, não é, se deleitar com um texto, uma peça teatral, ok? Um happening, que é uma outra forma, outra maneira, né, teatral, tá? Uma outra forma de fazer teatro, enfim, são vários. Mas a aula é curtinha, a gente tem que fazer por partes. Bom, você sabe o que é teatro? Agora eu passei a bola, responda no chat que eu estou esperando. Sim. Outra coisa, você já conheceu algum teatro aqui em Recife? Já foi a alguma peça? Você bota seu nome, a escola de onde você é, e eu quero essa resposta. Bora, agora. Bora, meu povo. Levanta, pega o celular e vem embora. Oxi. Vamos ver. Então, eu volto a essa pergunta daqui a pouco. Não vou responder logo de cara, porque eu vou esperar vocês no chat, ok? Vou dar uma puladinha, depois a gente volta para o slide. Bom, teatron, lugar de onde se via. Olha que legal esse, né, gente? E eu coloquei exatamente o teatro grego, que foi onde tudo surgiu. As apresentações, elas eram feitas ao ar livre, certo? Lugar de onde se vê. E vocês notem que aonde vocês se sentarem, isso é um marco também na arquitetura, né? Os gregos marcaram a história da arquitetura, viu, gente? Que é uma linguagem visual também. Então, aonde você se sentasse, você conseguiria ver e ouvir o espetáculo por conta da acústica, não é? Ele era feito todo dentro de tem a elevação e tem a depressão, né? A depressão assim na terra, enfim. O formato era semicircular, havia um espaço para as representações, que era chamado de orquestra. Mas, professora, não é teatro? Não é teatro, professora? Sim, meu amor. Mas tinha que ter ali um espaço e era chamado de orquestra. Porque a questão de orquestrar é comandar ou organizar, não é? Dar uma ordem àquilo, naquele momento, né? E o lugar para acomodar o público era a arquibancada, construída nas encostas das montanhas, o que facilitava a acústica, como eu falei para vocês, dava para ouvir. Já o palco era o local onde os atores se preparavam para a apresentação,
Ou seja, o palco hoje é onde acontece a apresentação. Naquela época era o que a gente hoje tem como coxia. Depois a gente fala sobre isso um pouco mais. É na coxia que os atores se preparam hoje em dia, ok? Para entrar. Os atores se preparavam para a apresentação e guardavam os figurinos e objetos cenográficos neste determinado local, que era chamado de palco, na época dos gregos. Não esquece, para não confundir hoje, ok? E aí, Celi, alguém já respondeu o que é teatro? Alguém já respondeu se já assistiu alguma apresentação nos nossos teatros daqui, né? Isso. Vamos enumerar alguns para ver se o pessoal se lembra? Nós temos aqui alunos da Escola Sociólogo Gilberto Freire. Opa, pessoal! Tâmara, Beatriz e Vitória estão assistindo aula aqui nesse momento. Beijo, meninas! Beatriz disse que nunca foi a um teatro, Poxa. Então ela não conhece nenhum. Nós temos alguns teatros bem bacanas, não é? Aqui no Recife. Temos o Teatro de Santa Isabel, Sim. Teatro do Parque, Teatro Barreto Júnior, Teatro Arraial e mais alguns que daqui a pouco a gente vai lembrando aos poucos, tá? Passando para vocês. E, minha gente, é importante a gente saber que a nossa cidade, que Pernambuco, ele já foi, Celi, o terceiro polo de teatro, ou seja, de produção teatral, de bons atores. Tem muitos... Gente, eu me arrepio, tá? Vou me emocionar. Por quê? Uma leva de atores pernambucanos, de atores nordestinos, compõem hoje, não é? Uma porcentagem muito grande lá no Sudeste. Porque viver de teatro aqui, não é? Não era e continua não sendo, piorou agora, né? Fácil, tão fácil, viver de cultura, não só teatro, mas de cultura aqui na nossa região, né? Na região Nordeste. Então, uma leva muito grande foi para o Rio de Janeiro ou São Paulo, não é? Exatamente, e muitos convidados, tá? Convidados a integrarem elencos, seja de cinema, de teatro, de TV, não é? Então, fomos o terceiro polo atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, gente. Vocês não tinham ideia disso, né? Que é uma coisa que me emociona. A nossa cultura, os nossos artistas, eles são artistas que você não tem ideia que muitos deles, fora do nosso país, são extremamente bem conceituados. Ô, Dini, tem inclusive uma aula do professor Henrique no nosso repositório no YouTube, que ele faz um passeio pelo Teatro de Santa Isabel. É um teatro que está retomando agora, esse mês de outubro, estava fechado por conta da pandemia, e esse mês ele está reabrindo. Gente, eu tenho também outra notícia, Celi. O Teatro do Parque tinha produções maravilhosas, passou anos fechado, gente, para uma reforma assim, total. Ele teve que realmente ser reformado de uma forma bastante, assim, estrutura, encanamento, tudo isso. Então, assim, demorou muito tempo fechado. Gente, abriu, tá? Reabriu. E descubram a cidade de vocês, redescubram a nossa cultura, os nossos artistas, e vão ao teatro de alguma forma, conversa com a direção da escola, você, meu colega, não é, para poder apresentar o teatro a essas crianças, não é? A prefeitura, ela tem essa possibilidade, não é, graças a Deus, de a gente se organizar, fazer um projetinho e levar agora, que a coisa não está tão fechada como antes na pandemia, não é? Para que eles façam um tour, não é? Para que eles assistam alguma produção. Isso é muito importante para nós, para a nossa cultura se manter viva. Na pré-história existia teatro, professora? Boa pergunta. Olha, vamos falar uma coisa.
se eu parasse aqui, na frente da TV, e começasse a conversar em Libras com a Amanda, algumas coisas vocês iriam entender. Claro que a linguagem de sinais é uma língua, tá? Ela é uma língua, certo? Você estuda, você se forma para ser fluente nessa linguagem. Mas é uma linguagem o quê? Não verbal. Então, quando alguém vinha de uma caça, um grupo vinha de uma caça, exatamente queria contar como foi essa caça para o resto do grupo, eles faziam como? Através de gestos, a mímesis, a mímica. Já pelo nome mímesis, vocês já sabem que vem da Grécia, né, meu povo? Impressionante esse nome. Mas era a mímica que era usada. E eles contavam toda aquela história fazendo os gestos, o gesto do bicho sendo atingido, a dor quando se machucou. Então, tudo isso... Ah, mas eles tinham consciência que era teatro? Não, né, gente? Fala sério. Mas o que a gente quer dizer é que exatamente desde essa época que o ser humano, ele tem a capacidade de se expressar verbal, não tinha verbal, mas ele se comunicava através do gesto, que é uma das ferramentas primordiais do teatro. Bom, como eu falei para vocês, eles tinham maneiras distintas, não é, de se comunicar, tá? E, além disso, eles ensinavam a caçada para contar aos seus pares as situações que ocorreram, passando. Outra pergunta que eu jogo agora. Outra pergunta. Nesta imagem, vocês vão ver duas máscaras que representam o quê? O teatro. Todo mundo já sabe. Agora, vocês sabem o significado delas? Coloca aqui no chat. Bora pro chat. Coloca aí. Ó, já tem duas coisas para explicar. O que é o teatro, que não é só o prédio, o lugar de onde se vê, tá? Vocês podem encontrar também isso, né? Teatro é o lugar de onde se vê, é o prédio. Mas o teatro, ele tem uma outra definição mais completinha. Bora botando aí no chat, que eu vou dizer o nome de quem foi que acertou e quem é que tá dizendo, hein? Bora? Aqui, ó. O significado dessas duas, já vou dizer, uma máscara é triste, outra máscara, feliz. Uma significa uma coisa mais, o quê? Trágica. É a máscara da tragédia, não é? Que eu vou explicar numa outra aula, ok, gente? Porque é bastante longa essa explicação. E a máscara da comédia, que eram dois gêneros de literatura dramática, não é? Ou seja, o texto que vai para ser dramatizado, que os gregos colocavam em cena. Uma tinha uma função de catarse, né, de através das histórias melhorar a conduta ética, moral e a convivência social das pessoas, e a outra era satirizar as deformidades sociais, não é? As injustiças. Sempre houve, né, gente? Agora é porque o negócio está apocalíptico. Bom, mas ainda estou aguardando aqui no chat. Vamos lá. Eu fiz só um resumo rápido. Bom, a história do teatro ela teve início na Grécia Antiga, como eu já falei, nos rituais em louvor ao deus mitológico Dionísio. Divindade relacionada à fertilidade, ao vinho, à diversão, tá? E daí nasceu o teatro grego. Mas, meu Deus, professora, como é que foi isso? Tava todo mundo lá, celebrando Dionísio, ok? Todo mundo lá de boas. De repente, um rapaz chamado Tespes, o primeiro ator, né? Chegou assim, aliás, ator, produtor, ok? Porque depois disso foi só pra frente que ele foi. E, de repente, ele olhou assim e disse, eu sou Dionísio. E passou todo o resto daquela procissão para Dionísio,
interpretando o próprio Deus, com falas, movimentos, e foi uma comoção, tá? A participação dos cidadãos era intensa, né? Era uma procissão que levava o nome de ditirambo. Então, quando vocês veem em alguma prova, assim, o que eram os ditirambos? As procissões em homenagem ao deus Dionísio, que foi aonde se originou o teatro. Eita, não tá difícil não, tá fácil, tá fácil. Agora, olha ele, o Tespes, um ator fazendo Tespes. Vamos combinar, né? Até que aparece Tespes, né? E fala daquele jeito que eu falei para vocês, né? Porque ele teve uma grande importância no teatro ocidental pela ousadia da atitude dele, né? Ele teve aquela atitude de chegar e criar e fazer e personificar o Dionísio. Então, ele também, não é o criador do teatro, ele inventou a tragédia e é o primeiro ator e produtor teatral, porque depois disso ele produziu vários outros, né? Na Roma Antiga, gente, o teatro ele teve enorme influência, ele sugou, não é, a cultura quase toda dos gregos, e claro que o teatro foi junto, né? Então, assim como outras manifestações culturais desse povo, a cultura etrusca também foi um fator bem relevante para o desenvolvimento do teatro romano, tá? Entretanto, os romanos trouxeram algumas modificações nessa linguagem teatral, ok? A mais significativa é no que se refere à estrutura arquitetônica. Ela foi modificada, não é? Antes ela era feita nas encostas dos morros pelos gregos e depois passou a incorporar arcos e abóbadas, né? Toda construção que tem arco e abóbada, ela veio da arquitetura romana, que já bebeu de etruscos e tal, e assim vai. Então, os temas e objetivos do teatro romano também se modificaram bastante, né? Com a valorização de mais entretenimento, ou seja, né? Luta de gladiador com os animais e menos assuntos sociais e religiosos. Se tornou até uma coisa bem grotesca, podemos dizer, né? Na Idade Média, olha, já chegou na Idade Média, não é? O Império Romano declinou, teve início essa época, né, que foi do século V até o século XV. Eita! Então, durante muitos anos, a linguagem teatral ela foi banida da Europa. Mas por que isso, gente? A igreja queria que o povo pensasse? A igreja queria que o povo sentisse? Não. Na aula de história, vocês já devem ter visto isso. Claro que não. Nem eu quero que você aprenda a escrever, porque senão, como é que eu vou tirar as suas terras e botar para a igreja? Mas nunca, né? Pois, viu? Lá vamos nós. Isso porque ela era considerada pela Igreja Católica como uma atividade de pecado, tá? Então, ela só foi ressurgir, assim, lá no século XII. E a finalidade do teatro, nessa época, era a divulgação dos preceitos religiosos. Lógico que a igreja disse, se é para ter, venha para dentro da igreja fazer o quê? Falar sobre os santos, a história dos santos, né? Falar sobre... Gente, tem interação? Alguém me respondeu? Temos sim. Oba! Você ia ficar muito feliz de ter uma aluna como a Tamara. Ela gosta de teatro grego. A Tamara está colocando aqui, não é? O teatro de Epidauro. Ela está colocando aqui que Tespes foi considerado o primeiro ator. Isso. Não é? E tem uma pergunta da Beatriz. Por que Bia. mudaram o nome para ator? Eu acho que a Bia é a do sociólogo Gilberto Freire, que está mais à frente. Como surgiu o nome ator. Aquele que atua, aquele que coloca em ação, não é? A história, né? Ele é um dos pilares da tríade, que a gente chama de tríade essencial, não é? Que você pode encontrar até no livro de Sabato Magaldi, Introdução ao Teatro, ok? Essa tríade chamada de essencial, que é o quê? O ator, o público, não é?
e o texto dramático, ok? E o texto, né, Dini? Que pode ser um texto antigo, como pode ser um texto atual, tá, Beatriz? Que ela colocou aqui, normalmente antigo, mas pode ser um texto da atualidade. Sim, pode. Por exemplo, no gênero comédia de costumes, geralmente os textos eles são atuais hoje em dia, exatamente para espelhar a nossa sociedade, não é? O senhor Mauro Razzi, ele tem uma trilogia que fala exatamente da vida da família, não é, suburbana, daquela mulher do lar, não é, que com Estrela do Lar ele fala sobre isso. Então, assim, vai diversificando aí os textos, tem muita gente boa, né, escrevendo teatro, né, pra gente, com as coisas dos dias de hoje, com as coisas atuais, né? E tem muita gente adaptando coisas antigas, muito antigas, para a nossa realidade atual. Então, é uma gama de coisas bastante diferentes, né? O surgimento do teatro no Brasil, ele veio com quem? Com os jesuítas, tá? Mas o objetivo, vocês sabem, era o quê? Era a catequização, o ensinamento dos dogmas, não é? Da Igreja Católica, ok? Aqui, essa é uma das pessoas notáveis, né, do teatro, que era o padre Anchieta. Então, ele dedicou-se bastante ao teatro de catequese, ok? Falou de teatro ligado à religiosidade, teatro de catequese, porque ela é feita em cima de dogmas e ensinamentos da religião. La comédie de l'arte, ou a comédia de l'arte, é uma forma de teatro popular que apareceu no século XV na Itália, tá? E ela se desenvolveu posteriormente na França. Um dos seus principais ícones foi Molière. Olha aí, mais outra pergunta, quem é? Molière. Então, e ela permaneceu até os dias de hoje, mas até o século XVIII bastante forte, né? Então, a comédia dell'arte, ela veio se opor à comédia erudita. Olha aí. E também sendo chamada de comédia à l'improvise, ou seja, comédia ao improviso, ou comédia de sogueto, né? A comédia do improviso, por quê? Porque ela tinha uma linha e tinha personagens fixos, tá? Uma linha da história a ser seguida, mas em determinado momento o personagem ele poderia sair do texto e ele poderia criar em cima da personalidade do seu personagem o texto. Ok? As apresentações eram realizadas nas ruas e praças públicas, tá? As companhias eram itinerantes e possuíam uma estrutura de esquema mais familiar. Ao chegarem a cada cidade, pediam a permissão para apresentar nas suas carroças ou em pequenos palcos improvisados. Os atores seguiam apenas um roteiro simplificado chamado canovaccio. E tinham total liberdade para improvisar e interagir com o público. Não tinha quarta parede, era tete a tete com o público. No Teatro Elisabetano, 1558, 1625, não é? Refere-se às obras mais dramáticas, escritas e interpretadas durante o reinado de Elizabeth I de Inglaterra, tá? Ela foi associada tradicionalmente à figura de Shakespeare, né, que era o queridinho da Beth, né, da Elizabeth I. Então, o teatro elisabetano ele foi um período de expressão artística por meio do corpo. Ele era caracterizado principalmente como uma manifestação de arte classicista, ou seja, ele buscava os textos aonde a personagem dele ela tinha características de quê? Classicista, ou seja, teatro grego, ok? Bebeu no teatro grego. Então, não coincide cronologicamente em sua totalidade com o Renascimento europeu, tá? Foi aquele iniciozinho. E menos ainda com o italiano. Então, mostra um forte acento maneirista, né? O estilo era maneirista, tá? E até mesmo barroco ainda, em suas elaborações mais tardias. Elementos do teatro, gente, tá faltando pouco para terminar a aula, vamos correr. Então, olha que lindo. Esse grupo de teatro de Rio Preto tem 6 anos. Mas eu vou interromper, da tá? Peça conta com 250.
Vamos passar aqui, numa peça teatral não são só os atores que aparecem no palco, ok? Tem tudo por trás. Então, quais são esses elementos? O próprio teatro, né? O figurino, o cenário, a iluminação, a maquiagem, a sonoplastia, não é? Tudo isso, para você ver uma apresentação, para montar uma apresentação, e tudo isso tem um plano que tem que coincidir com a história e coincidir com o personagem, tá? Proposta de atividade. Foi uma correrinha no final, mas assim, o que interessa a gente é a interação, né, Celi? É vocês participarem. Isso. Pesquise um pouco mais sobre cada elemento do teatro, porque eu só citei, não é? Não deu tempo da gente falar muito sobre eles, que isso aí é uma outra aula inteira. Então, vocês vão fazer essa pesquisa, cada elemento, né? Sonoplastia, não é? Maquiagem, o que é cada um deles, né? E você vai colar figuras e depois, agora você vai apresentar para o seu professor ou professora, né? Bora, meu parceiro, vamos embora, parceiros. E assim como para também seus colegas de sala. E depois vocês podem imaginar 1000 coisas para fazer. Gente, obrigada por estarem aqui comigo e com Celi. Celi, vamos se despedir do pessoal. Obrigada, gente, pela participação, tá, Beatriz? O assunto de teatro continua na próxima aula e aí a professora vai explorar. Então, vocês vão ver que o teatro é uma modalidade artística que tem o respaldo de várias outras linguagens, né? Então, tudo muito envolvido. Essa aula continua na próxima, tá? Obrigada pela participação. Tivemos aqui um probleminha aqui no chat, na internet, mas as perguntas serão respondidas depois, tá? Obrigada. Daqui a pouco eu estou entrando para responder. Obrigado, gente. Um beijo, meninas, o pessoal que participou comigo. E próxima aula, de volta aqui, 7º ano. Todo o meu amor por vocês. Tchau.